Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, divino Pai eterno, Deus Pai Santo, inspirai e iluminai as nossas ações para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que formos realizar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agraciados, hoje o que eu venho falar com vocês é sobre abertura à vida, ou seja, os casais, no momento que está lá na celebração do matrimônio diante do padre, das testemunhas, dos convidados de Nossa Senhora e de São Miguel Arcanjo da Milícia Celeste, o padre faz algumas perguntas, né, e algumas são até promessas matrimoniais que a gente faz diante de Deus lá no altar, né. E uma delas é se vocês prometem acolher os filhos que Deus nos enviar. Ou seja, isso é a abertura à vida, né? Estar sempre aberta à vida, não usar nenhum meio de contracepção, contraceptivo, cirurgias, coito interrompido, nada disso, né? Não pode aderir nenhum desses meios de contracepção. Só que muitos casais se casam e esquecem dessa promessa feita no altar, né? E é necessário a gente abrir o coração para Deus agir no nosso interior, né, e moldar o nosso coração, pedir a Nossa Senhora que molde o nosso coração, ela como mãe de todas as graças, né. Mas aí muitos casais têm medo de, eu vou usar contraceptivo, porque eu tenho medo de Deus me mandar um filho um atrás do outro, e filho dá trabalho, não sei mais o que. Só que vocês têm que confiar na providência divina. Não é a gente que define a nossa fertilidade. Quem define a nossa fertilidade é Deus. O número de filhos que nós vamos ter não somos nós quem definimos, mas sim o Senhor de toda glória, né? Por quê? Não é toda relação sexual que Deus vai te mandar um filho, porque não é a gente que define a nossa fertilidade. Pode ser que aconteça na primeira tentativa da sua primeira relação, quando depois do seu casamento, você não fique grávida naquela relação, mas pode ser que em uma outra relação posteriormente, mais pra frente, Deus te dê a graça de ter trigêmeos. Isso quem define é Deus, não é a gente que define. E filho não dá trabalho. Se você educar o filho desde cedo, como a gente vê um versículo em Provérbios que fala que a gente educa desde cedo a criança no caminho que ela deve andar, e dele não há de se afastar, é isso que acontece. Se a gente educar a criança no caminho de Deus desde novinha, a gente não vai ter trabalho com os filhos no futuro. A gente não tá ali com os olhos fixos nos filhos a todo tempo, todos os lugares que ele vai. Só Deus é conhecedor de todas as coisas. Porém, a gente pode estar atento às amizades que o filho tem, com quem que ele anda, o que ele anda vendo na internet, o que ele anda vendo na televisão. A gente pode estar atento a essas coisas, aos passos dos filhos no dia a dia, né? Mas voltando ao assunto da abertura à vida. Então é isso, a gente tem que estar aberto a Deus, né, com abertura à vida, confiar na providência divina, porque Deus pode enviar um filho a um casal, 3 a outro, 5 a outro, 10 a outro, ou nenhum a um casal. Só que a gente tem que confiar na providência divina e se abandonar em Deus. Deixar Deus tomar conta, ficar quietinho ali, ó, no colo de Deus. Deixar Deus tomar conta da gente. São Paulo VI nos ensina que, o Papa Paulo VI, né, nos ensina que o ato sexual dentro do matrimônio é a celebração do amor, é o ato fundante da vida, é a nascente da vida. Ou seja, o sexo dentro do matrimônio não é só sexo, porque fora do casamento é só pecado e desordenado ainda, mas dentro do matrimônio é a celebração do amor, é o ato fundante da vida, é a nascente da vida. Então, a mulher e o homem, quando se casam, tem que ter consciência disso, né? Que a gente tem que estar aberto à vida, porque não é só o sexo, tem a consequência do sexo, que são os filhos. Então, a gente tem que estar preparado para os filhos também, porque o sexo tem a finalidade do matrimônio são duas, unitiva e procriativa. A unitiva é quando os casais se casam na igreja e lá na cama do casal se dá a consumação do casamento, do matrimônio, na cama do casal, ou seja, quando eles fazem relação sexual ali, eles se tornam uma só carne. E a função procriativa é a abertura da vida, ou seja, a criação dos filhos, o bem da prole. Ou seja, acolher os filhos que Deus te enviar, porque a consequência do sexo são os filhos. Não existe isso de querer uma coisa e não querer a outra. Tem que aceitar as duas coisas, não é só o prazer. Mas a gente precisa aceitar os filhos que são a finalidade dessa união, né, do casal, do matrimônio. Então é isso, a contracepção também, além de trazer abortos ocultos que muitas mulheres não sabem, quando
estão tendo relação e usam o anticoncepcional, acontece abortos ocultos, porque não fecunda mais o feto no útero da mulher, né, no embrião, na parede embrionária. Então, e causa males na saúde também, né? Muitos graves também, que faz mal, pode causar outros problemas. Então é isso, né, gente? Feliz é aquele que crê no Senhor, que é aberto à vida, que aceita e acolhe os filhos que Deus te envia, porque filho é bênção, filho é herança, filho não dá trabalho, filho não é um fardo. A gente tem que ver as crianças, os filhos, como dom de Deus, né? E uma dica que eu vou dar para vocês agora é: tenham um diretor espiritual. Primeiramente, Deus, e aqui na Terra busca um sacerdote, um frei, que aconselhe vocês, que guie vocês no caminho de Deus. Isso é muito importante. Para você estar conhecendo mesmo, adquira o catecismo da Igreja Católica, leia sobre a vida dos santos que foram casados, Santa Zélia, São Luís Martin, Santa Giana, leia sobre a vida deles. Costume priorizar uns 5 a 10 minutinhos de ler a história dos santos no seu cotidiano. E reze muito a Deus, reze o terço, vá à missa, frequente adoração e dê livre acesso a Deus, para que Deus te ajude a se livrar desses meios de contracepção, para que vocês estejam abertos à vida, a essa graça, esse dom, essa dádiva que Deus concede aos casais. Rezem o terço em intenção, jejuem, faça penitência e vai abrindo o coração para Deus dar livre acesso a Deus, para que Ele realize em vocês a vontade que Ele tem, que é a casa cheia de filhos, né? Jesus, que pai não se alegra com uma casa cheia de filhos, né? E para quem sonha em ter uma família numerosa, precisa muito mesmo ter o propósito de aceitar o desígnio e o projeto que Deus realizou para cada um de nós, que é a santidade de vida. Então, que Deus abençoe vocês, e se tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que no próximo vídeo responderei.